Olá amigos, meu nome é Rodrigo Brilhante e este aqui é o canal Visão Bíblica. Hoje daremos continuidade à nossa série de estudo no Evangelho de João, falando dos milagres que João relatou. E os versículos que nos direcionam neste estudo é João capítulo 20, versículos 30 e 31, onde diz: Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Hoje estudaremos sobre o milagre de Jesus, que fala sobre a multiplicação dos pães. É um milagre que está relatado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam deste milagre. Nós também veremos como este milagre ele está intimamente relacionado com a história de Israel no Antigo Testamento. Desde Êxodo capítulo 12, quando Deus deu a Páscoa para os judeus. E depois também quando eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho e andaram pelo deserto. E Deus deu para eles o maná e também água para eles beberem. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 6 e bora lá. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Depois destas coisas, que coisas? Os outros evangelhos vão nos informar, Mateus, Marcos e Lucas, que antes Jesus mandou os seus discípulos para pregar o evangelho. E quando ele retornou, Herodes ele estava curioso para saber quem é Jesus, porque Herodes já tinha mandado matar a João. Então, depois dessas coisas, foi o que aconteceu isso aqui. Perceba que numerosa multidão estava seguindo a Jesus Cristo. Mas por quê? Não por causa dos ensinamentos de Jesus, não por causa da pessoa de Jesus Cristo, mas simplesmente por causa dos sinais que Jesus Cristo fazia. As pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa daquilo que elas poderiam receber, mas não por causa de Jesus. Versículos 3 e 4. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. É interessante a gente notar que João ele faz a menção sobre a Páscoa. Na Páscoa, os judeus eles comiam a carne do cordeiro, sem quebrar os ossos, e também comiam o pão sem fermento. Essa menção da Páscoa é muito importante aqui nesse relato de João, porque quando Jesus Cristo faz o seu discurso sobre ele sendo o pão da vida, a Páscoa terá um significado muito importante no entendimento do discurso de Jesus Cristo. Versículos 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus ele ergueu os olhos e enxergou a necessidade da multidão e dos discípulos. É interessante quando nós notamos o relato de Marcos. Olha só o que Marcos ele diz em seu evangelho. Marcos capítulo 6, versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus Cristo, ele ergueu os olhos e enxergou a multidão, enxergou a necessidade da multidão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, ovelhas desgarradas, e Jesus Cristo estava pronto para cuidar da vida delas. Jesus Cristo, ao erguer os olhos também, enxergou a necessidade dos discípulos, que era de fé. Os discípulos precisavam de fé. E Jesus Cristo vai tratar tanto da necessidade da multidão, quanto também da necessidade dos discípulos que estavam próximos a eles. O Evangelho de Mateus diz que Jesus ergueu os olhos, recebeu a multidão e curou seus enfermos. O Evangelho de Marcos diz que Jesus ergueu os olhos, recebeu a multidão e passou a ensinar-lhes. Agora Lucas já fala que Jesus, ao erguer os olhos, ele tanto curou quanto ensinou a multidão. João ele vai direto ao ponto. João ele fala que Jesus erguendo os olhos, ele já foi direto trabalhar na vida dos discípulos. Ele começou a testar a fé de Filipe, perguntando: onde nós vamos arrumar comida para esses tantos comerem? Filipe responde no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe:
não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Jesus Cristo ensinou que para a gente enxergar a necessidade da multidão, nós temos que parar de olhar para o chão e erguer nossas cabeças. Parar de olhar para nós mesmos, para somente as nossas necessidades e olhar para o nosso próximo. Mas Felipe, ao olhar para a multidão, ele apenas fez uma suposição. Percebeu que nem 200 denários de pão poderia ali saciar a fome da multidão. Ele não estava enxergando a Jesus Cristo, mas estava enxergando apenas uma impossibilidade. Apenas uma curiosidade sobre as moedas. Felipe ele fez menção do denário. O denário era uma moeda romana. Um denário era o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Por exemplo, a Bíblia também faz menção de outras moedas. O exemplo do asse. 10 asse equivalia a um denário. Também era uma moeda romana. Talvez fazendo uma comparação seria como o nosso real e o nosso centavo. Um real, 10 moedas de 10 centavos equivale a um real. Assim também era o denário e também o asse. A Bíblia também faz menção sobre moedas gregas que circulavam ali. Por exemplo, a dracma. Uma dracma era equivalente a um denário, um dia de trabalho. Felipe não achou solução para o problema. Então André ele entra em cena. Olha só os versículos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Perceba que também André, igualmente com Felipe, eles não acharam solução. Eles olharam para a realidade, mas enxergaram a impossibilidade. Por quê? Porque eles não estavam olhando para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós confiamos no poder milagroso de Jesus Cristo. Diante da realidade, você tem duas opções. Ou você olha para a impossibilidade, ou você enxerga Jesus Cristo. Em certa situação, Jesus Cristo ele falou uma realidade. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Esta é a realidade. Você tem duas opções. Ou olhar para as dificuldades, ou você olha para Cristo. Se você olhar para as dificuldades, você só vai enxergar apenas a impossibilidade. Você vai perceber, nossa, a seara é grande. Isso significa que eu vou ter muito trabalho. Os trabalhadores são poucos. Isso significa que eu serei sobrecarregado nesta tarefa. Então, o que você vai fazer? Se esquivar desse trabalho. Mas quando você olha para Cristo, diante da realidade, da seara ser grande e os trabalhadores serem poucos, você simplesmente põe a mão no arado e não olha para trás e começa a trabalhar. Diante da realidade, olhe para Jesus Cristo e não para as dificuldades. Felipe e André, eles não estavam olhando para Cristo, eles olharam apenas para a dificuldade. Mas depois eles aprenderam a lição. João, aqui em seu evangelho, ele vai citar novamente Felipe e André. Em João, capítulo 12, versículos 20 e 22, olha só esses dois discípulos aparecendo em cena novamente. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, porém, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogavam: Senhor, queremos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Perceba que eles aprenderam a lição. No primeiro relato aqui em João capítulo 6, eles não enxergaram a Jesus Cristo, mas eles aprenderam a lição. Quando esses gregos foram buscar Jesus, agora eles foram conduzir as pessoas até Jesus Cristo. Diante da realidade, olhe para Jesus Cristo. Faça como Felipe e André. Eles aprenderam a lição e conduziam as pessoas até Jesus Cristo. Versículo 10. Jesus disse: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Olha só o que Jesus Cristo fez. Pediu para a multidão se assentar no gramado, se assentar na grama. Perceba que Jesus, quando ele levantou os olhos, ele enxergou aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. É interessante notar que agora Jesus pede para todo mundo sentar na grama. O que isso nos faz lembrar? Salmos capítulo 23. Jesus é o bom pastor. Nada vai nos faltar. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Jesus Cristo ele estava mostrando que ele era o pastor para aquelas ovelhas que estavam perdidas. Que ele conduz as pessoas a pastos verdejantes. Sigamos a Jesus Cristo. Ele vai nos conduzir no caminho certo. Versículo 11. Então Jesus, tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam.
aqui o milagre aconteceu. Jesus Cristo sabe matar a fome do faminto. Jesus Cristo ele é suficiente. Ele fez o milagre aqui. Nós podemos confiar em Jesus Cristo e no seu poder. Não precisamos olhar para o nosso sustento, para o pouco dinheiro. Mesmo se a gente tivesse muito dinheiro, Ele não pode nos ajudar. Olhe para Jesus Cristo. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele sacia a fome do faminto. Versos 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Com Jesus Cristo não há desperdícios. Ele alimentou toda aquela multidão e sobrou muita comida. Eles encheram 12 cestos ali. O Evangelho de João nos ensina que tudo que é colocado na mão de Jesus Cristo, ele não desperdiça. O que é colocado na mão de Jesus, ele não perde. Nós vamos ver aqui 3 coisas que Jesus Cristo tem em suas mãos e ele nunca perde. O Evangelho de João vai nos ensinar isso. A primeira coisa que foi colocada na mão de Jesus, ele não perde, é a sua própria vida. Olha só, João capítulo 10, versículo 18. Diz assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus Cristo tem a sua vida em suas mãos. Ele nunca a perdeu, mas Ele mesmo deu e Ele mesmo reaveu a sua vida. A segunda coisa que é colocada nas mãos de Jesus e Ele não perde, que o Evangelho de João nos relata, é a vida de suas ovelhas. Olha só o versículo 28 do capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Todos aqueles que estão nas mãos de Jesus Cristo, que pertencem a Jesus Cristo, que são ovelhas de Jesus, nunca perecerão, nunca sairão da proteção das mãos de Jesus, nunca perderão a salvação, estão seguras na mão de Jesus. Mas a terceira coisa que João em seu evangelho relata, que Jesus Cristo ganhou, que está em suas mãos, ele nunca vai perder, a terceira coisa é os cravos em suas mãos. Olha só, João capítulo 20, versículo 27. Logo disse para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a sua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Jesus Cristo, após a ressurreição, ele se apresentou aos discípulos e mostrou as marcas que estavam em suas mãos. Foi colocado nas mãos de Jesus as marcas dos cravos e Jesus Cristo não perdeu. Essas marcas o acompanharão por toda a eternidade. João, quando ele estava escrevendo o Apocalipse, ele relata para nós em Apocalipse capítulo 5, o mesmo João que escreveu aqui o Evangelho, quando ele estava vendo, tendo a visão ali do céu, das coisas futuras que iriam acontecer, foi falado para ele que o leão venceu. Só que quando ele levantou a cabeça, ele não enxergou um leão, mas ele enxergou um cordeiro, como tendo sido morto. Perceba que Jesus sempre terá essa aparência. Toda vez na eternidade que nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos lembrar do seu sacrifício na cruz, como um cordeiro que tinha sido morto. Jesus Cristo sempre vai levar em suas mãos as marcas dos cravos. E nós sempre teremos essa lembrança. Eu estou aqui, sou salvo porque Jesus Cristo um dia pagou pelos meus pecados. 3 coisas que João em seu evangelho fala, que Jesus Cristo tem em suas mãos e nunca ele perderá. A sua própria vida, a vida de suas ovelhas e as marcas que estão em suas mãos. Versículos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essas pessoas aqui, eles olharam para o sinal que Jesus Cristo fez e falaram: olha, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. O sinal, os milagres que Jesus Cristo fazia chamavam a atenção das pessoas, mostrando que realmente Jesus Cristo era o Messias do Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo fugiu quando essas pessoas tentaram proclamar ele como rei. Por quê? Porque Jesus Cristo conhecia o coração dessas pessoas. Essas pessoas não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não criam de fato que Jesus Cristo era o Messias. Eles apenas queriam ser livres do jugo romano. Por isso que queriam fazer Jesus Cristo como rei. Mas Jesus Cristo conhecia o coração deles.
Com a boca eles chamavam Jesus de Senhor, mas o seu coração estava longe de Jesus Cristo. Dos versículos 22 até o 71, Jesus Cristo ele passa a fazer um discurso explicando que ele é o pão da vida, que ele é um alimento muito melhor do que os judeus comiam na Páscoa, a carne do cordeiro e o pão sem fermento. Ele também é um alimento muito melhor do que os judeus comeram ali durante os 40 anos no deserto, o maná. Jesus Cristo é superior. Essa mesma multidão que presenciou esse milagre que Jesus Cristo fez aqui em João capítulo 6, eles vão atrás novamente de Jesus Cristo e perguntam para ele: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Olha só o que Jesus Cristo diz para eles no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Essas pessoas não estavam indo atrás de Jesus Cristo pelo que aquilo que Jesus Cristo é, mas simplesmente porque eles comeram pão e eles estavam atrás de mais pão. Eles queriam mais alimento, eles queriam ficar acomodados simplesmente ali recebendo comida de Jesus Cristo. Agora eu não preciso mais trabalhar, tem alguém que pode dar alimento para a gente. Por isso que eles queriam fazer Jesus Cristo rei, porque eles poderiam ficar acomodados e não trabalhar mais. Versículo 27, Jesus Cristo continua dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus Cristo estava ensinando para essas pessoas que estavam atrás do alimento físico que existe algo muito mais importante, que é o alimento espiritual. Jesus Cristo disse aqui que o físico não é mais importante que o espiritual. Em Marcos capítulo 2, Jesus Cristo deu esse grande ensinamento. Algumas pessoas levaram um paralítico até Jesus Cristo. E Jesus, antes de curar o paralítico, diz para ele: os teus pecados estão perdoados. Só depois Jesus Cristo curou o paralítico. O que Jesus estava mostrando nessa situação? Que a vida eterna, a vida espiritual é mais importante do que a vida física. Para uma pessoa, o seu destino eterno é mais importante do que ela poder andar, do que aquilo que ela pode comer aqui. Em Lucas capítulo 12, Jesus também conta uma parábola de um homem muito rico e que ele só pensava nos seus bens materiais, na sua vida aqui na terra, onde ele poderia receber descanso. Ele pensou em destruir os seus celeiros, fazer outros maiores e colocar ali, armazenar muito alimento. E ele disse para si mesmo: agora eu posso descansar o resto da minha vida, eu posso me regalar e simplesmente curtir a vida. Mas Deus apareceu para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Jesus Cristo mais uma vez estava ensinando que a vida financeira aqui na terra não é mais importante do que a vida espiritual, do que a vida eterna e o destino da alma, se ela será no céu ou no inferno. O espiritual é mais importante do que o físico. Depois que Jesus Cristo falou para a gente trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, talvez possa vir uma pergunta em nossa mente. Então, como que eu posso trabalhar por essa comida eterna? Então, será que se eu fizer boas obras, será que eu vou reservar um cantinho no céu para mim? Será que se eu parar de fazer coisas ruins, só fazer coisas boas, será que eu começar a frequentar a igreja, dar dízimos ou oferta para a igreja, será que esse é o tipo de trabalho que Jesus Cristo está falando? Nós veremos que não. O trabalho que Jesus Cristo está dizendo é simplesmente crer na pessoa de Jesus Cristo. Olha só os versos seguintes, versículo 28 e 29. Jesus responde a essa questão. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós só podemos fazer uma coisa para realizar a obra de Deus, simplesmente crer na pessoa de Jesus Cristo. Deus ele enviou Jesus Cristo aqui na terra para nos dar o verdadeiro alimento. Ele é o verdadeiro alimento. E nós só podemos crer na pessoa de Jesus Cristo. Versículos 30 a 33. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Essas pessoas aqui, eles queriam receber de Jesus Cristo mais pão, mais multiplicação de pães.
Eles tinham visto já o milagre de Jesus Cristo, só que eles estavam intentando a vida de Jesus para receber mais alimento. E eles lembraram da situação de Moisés no Antigo Testamento, onde o povo recebeu ali o maná. Jesus Cristo estava ensinando que Jesus, Ele próprio, era o verdadeiro pão que desceu do céu que dá vida ao mundo. O maná não tinha essa importância. Só que os judeus ali eles não enxergaram uma coisa, que o maná apontava para Jesus Cristo. Em 3 situações nós podemos ver o maná apontando para Jesus. A primeira situação é a origem. O maná ele veio do céu. Jesus Cristo também veio do céu. Isso nos ensina sobre a divindade e a encarnação de Jesus Cristo aqui na terra. A segunda coisa que o maná apontava para a vida de Jesus é o desprezo. Os judeus no Antigo Testamento, eles desprezaram esse alimento. Eles chegaram até a chamar de pão vil. Um pão que você come e já está até tendo enjoo, não quer mais comer. Eles desprezaram o maná em certa situação. Os judeus aqui e muitas pessoas hoje em dia continuam desprezando a Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu. A segunda semelhança é o desprezo. A terceira semelhança, que o maná também aponta para a vida de Jesus Cristo, é a condenação. O maná ele foi cessado de dar ao povo quando eles ingressaram na terra de Canaã. A oferta de salvação em Jesus Cristo também cessará. Não será mais dada a oferta de salvação depois que o homem pecador deixar este mundo e ingressar no inferno. As ofertas de salvação ali acabarão. Não terá uma segunda chance de salvação. Assim como o maná cessou, a oferta de salvação também cessará quando o homem ingressar no inferno. A primeira semelhança entre o maná e Jesus fala da sua origem, são do céu. A segunda semelhança é a rejeição, o desprezo. E a terceira semelhança é a condenação que eles trazem. Olha só o que Jesus Cristo diz no versículo 35. Declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo estava ensinando para os judeus que os judeus do Antigo Testamento, eles comeram maná e nenhum deles receberam a vida eterna pelo maná. Mas Jesus é o verdadeiro pão que desce do céu e Ele dá a vida eterna. No Antigo Testamento, no deserto, os israelitas eles tiveram fome e tiveram sede. Jesus Cristo ele diz que Ele sacia a fome e mata a sede. Jesus Cristo estava mostrando que Ele é suficiente, é o único caminho para a salvação. Nada que é físico pode nos dar salvação. Nada que nós façamos pode garantir a salvação. Somente o que Jesus Cristo fez na cruz que é que nos dá a salvação. Basta apenas crer em Jesus Cristo e seu sacrifício ali na cruz. Mas nós veremos que os judeus não gostaram disso que Jesus Cristo estava dizendo. Olha só o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Assim como os israelitas no Antigo Testamento murmuravam contra Deus, murmuravam ali porque eles estavam sempre recebendo aquele maná, as pessoas aqui estavam murmurando contra Jesus Cristo, não aceitando que Jesus Cristo veio do céu, não aceitando que Jesus Cristo é divino e Ele e o Pai são um. Não estavam aceitando que o único caminho de salvação é Jesus Cristo. As pessoas estavam murmurando contra a vida de Jesus Cristo. Lembra que no versículo 4, João ele faz uma menção sobre a Páscoa que estava próxima? Agora, dos versículos 47 até o 54, esta menção sobre a Páscoa vai ter um significado muito importante. Olha só o que diz aqui. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne para comer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perceba que Jesus Cristo usa aqui 3 elementos para nos ensinar sobre a salvação. Ele fala da carne, do sangue e do pão. Quando nós voltamos para Êxodo capítulo 12, nós vamos ver também esses 3 elementos ali presentes.
a carne, o sangue e o pão. Os judeus eles deveriam matar um cordeiro e com o sangue desse cordeiro passar nas ombreiras da porta ali. Depois eles também deveriam pegar a carne do cordeiro e assar e comer esta carne, sem quebrar os ossos. Também faz a menção sobre os pães asmos, os pães sem fermento que eles deveriam comer ali também na Páscoa. Jesus Cristo estava mostrando que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Tudo aquilo que o Antigo Testamento estava falando, estava se cumprindo em Jesus Cristo. Se alguém quiser receber a vida eterna hoje, ele precisa se alimentar do alimento que Jesus Cristo oferece. Jesus Cristo ofereceu sua carne e o seu sangue ali na cruz. Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu, muito superior aos pães sem fermentos e ao maná que foi dado ali no deserto. Jesus Cristo é superior. Se alguém quer ter a vida eterna, se alimente de Jesus Cristo. Para a gente encerrar, olha só o que diz os versículos de 55 até o 58. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Se alimente de Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Creia no seu sacrifício redentor ali na cruz. Ele pode te dar a vida eterna. Simplesmente creia em Jesus. Neste milagre, nós aprendemos que Jesus Cristo ele levanta os olhos e enxerga as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Ele enxerga a necessidade de cada um, e a necessidade do pecador é a de salvação. Jesus Cristo se apresenta como pastor para guiar a vida dessas pessoas. Receba Jesus em sua vida, receba Ele como pastor de sua vida. Ele vai te conduzir para passos verdejantes. Ele também se apresentou como o pão que desceu do céu, muito superior a tudo que aquilo que o Antigo Testamento falava. Jesus Cristo provou que o Antigo Testamento falava, Jesus é o cumprimento. Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus Cristo é suficiente e superior. Receba Jesus em sua vida. Meu irmão em Cristo, nós também aprendemos uma lição muito grande aqui. Nós devemos fazer que nem Felipe e André aprenderam de Jesus. Tudo conduzir até Jesus Cristo. Conduzir as pessoas até Jesus. Diante das dificuldades, olhar simplesmente para Jesus Cristo. Irmão, também nós aprendemos com Jesus Cristo que nós não devemos olhar para o nosso umbigo, ficar olhando para baixo, mas levantar nossas cabeças e enxergar a necessidade das pessoas. Levantar as cabeças e perceber que os campos estão brancos para a colheita. Nós devemos levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que estão perdidas, estão necessitadas de salvação, são ovelhas que não têm pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado por participar deste estudo.